Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida. E hoje nós vamos encerrar os nossos estudos em Hebreus e Levíticos, e vamos encerrar justamente com o livro que nós começamos, que é o livro de Levíticos. Nós vamos dar um panorama geral, para que você possa ler o livro de Levíticos assim, com um guia, com um passo a passo, para você entender a importância deste livro, assim como você que tem acompanhado a gente, compreendeu a relação que existe entre Hebreus e Levítico, e como o livro de Hebreus retoma todas as coisas extraordinárias do livro de Levíticos e da lei de Deus, de todo o Antigo Testamento, mas especialmente com respeito aos sacrifícios, aos sacerdotes, ao templo, aqueles assuntos são inerentes ao livro de Levíticos, que nos ensinam de uma maneira muito especial. Então, quero te convidar para nós orarmos juntos e começarmos esse estudo que tanto vai nos abençoar e tem nos abençoado. Vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra à medida que nós a estudamos. E que este estudo, Senhor, que fecha esta série, venha nos abençoar, nos dar graça e nos dar, Senhor, uma nova perspectiva deste livro tão extraordinário que é o livro de Levítico. Eu te agradeço, te louvo pela oportunidade, ó Pai, de poder estudar esse livro e te louvo pela vida de todos aqueles que estão conosco. Dá-nos luz, ilumina-nos para que nós aprendamos com a Tua palavra, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, vamos compartilhar aqui com vocês e eu quero passar para vocês essa ideia de que Levíticos é um livro que nos fala acerca de santidade. O tema de Levíticos é justamente esse, santidade. Santidade significa que Deus está separado, aquele que está separado de todas as coisas, e é aquele que, de uma forma muito especial, deixa-me apenas aqui, o vídeo está ok, eu acho que é isso mesmo. Vamos, então, continuar aqui, deixa eu só me ver onde é que... Interessante. Bom, vamos lá. Então, Levítico é um livro que nos ensina a nos aproximarmos de Deus. Como se aproximar de Deus? Já que ele é tão distante, ele é tão fora da nossa perspectiva, ele é tão outro, ele está na sua total transcendência, que ele não pode se misturar com o pecado que existe nesse mundo. Tudo e toda e qualquer coisa que esteja contaminada pelo pecado, ao se aproximar de Deus, será destruído. Porque a sua justiça, a sua santidade é fulminante. A gente vê isso e viu isso no livro de Levíticos. Então, uma introdução geral ao livro de Levíticos vai nos mostrar, primeiro, o lugar de Levítico dentro da Torá. O que é a Torá? A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós costumamos a chamar de Pentateuco. Penta, 5, teuco, caixas, porque este livro era originalmente guardado em 5 caixas, cada rolo cabia numa caixa. E essas 5 caixas formavam aquilo que era considerado o Pentateuco no mundo fora de Israel. Dentro de Israel, ele nunca foi chamado por esse nome. Esse é um nome que é de origem grega, e dentro de Israel, esses 5 livros que são atribuídos a Moisés são chamados de a lei de Deus, Torá. Torá. É a primeira parte da divisão hebraica dos livros, que são 3, né? Torá, Neviim, Ketuvim, que são os profetas e os escritos, então a lei, os profetas e os escritos, ou os salmos, como Jesus costumava falar. Qual é o lugar de Levítico na Torá? É bem no meio, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. Do que trata Gênesis? Gênesis trata da criação. O homem é colocado num jardim, mas trata também da queda, a perda do jardim. É como se o homem tivesse sido expulso daquela terra maravilhosa que é chamado na Bíblia de paraíso, que vem de um nome persa, paradeisos. Eram os jardins da Babilônia, e eram aqueles jardins maravilhosos construídos num lugar suspenso ou construídos no meio do deserto. Onde não havia água, eles faziam jardins extraordinários. Esses jardins eram chamados de paradeisos. E a palavra paraíso, então, entrou para significar o jardim que Deus colocou. Quando o homem que caiu e perdeu este jardim, nós vamos ter aí as diversas consequências, o dilúvio, a maldade se espalhando pelo mundo, a Torre de Babel, todas essas tentativas de tentar se aproximar de Deus ou de se esconder de Deus. A Torre de Babel, em especial, é uma torre onde eles queriam fugir das inundações. Mas aí Deus passa tudo isso, os primeiros 12 capítulos de Gênesis trata disso, mas aí ele escolhe uma família, a família de Abraão. E essa família é escolhida por nenhum mérito. É uma eleição de um povo. Deus faz promessas, e aí nós temos 3 grandes ciclos de histórias, embora haja outros ciclos menores. Mas os 3 grandes ciclos de história são as histórias a respeito de Abraão e as suas peregrinações, e a luta para ele receber a promessa de Deus, que era um filho, depois as promessas de Isaac, para encontrar um lugar de paz, e nós temos aí o ciclo de Isaac, depois nós temos o ciclo de Jacó, e que é completado pelo ciclo de José, que explica como é que o povo foi parar no Egito. Então, note, no último capítulo de Gênesis, nós vemos Jacó abençoando as 12 tribos de Israel, que são seus 12 filhos, e o José, assumindo a liderança da família, faz uma promessa e profetiza, age como um profeta. Pois bem, Gênesis, então, é seguido de Êxodo, onde nós já temos o cumprimento das promessas. O livro de Êxodo começa nos versículos, 8 primeiros versículos, dizendo exatamente isso. Olha, e o povo cresceu e se multiplicou e encheu a terra, e só faltava um ponto para a promessa de Gênesis 1, 26 se cumprir, porque ele diz assim, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Tende domínio sobre os animais, sobre as aves, sobre as coisas. Pois bem, se você pegar essa bênção de Gênesis 1, 26 até 28, e comparar com o começo do livro de Gênesis, só faltava uma coisa, era dominar. E parece que Faraó percebeu isso, então ele resolveu pesar a mão para que o povo não dominasse, porque ele já havia crescido, se multiplicado e enchido a terra. Se você ler, está lá claramente. E aí, então, ele começa a escravizar o povo, para que o povo não tenha domínio, para que o povo tenha quebrado a sua força. Deus levanta, então, um homem chamado Moisés, e aí, olha só, é o cumprimento das promessas, o crescer e o multiplicar, e a eleição reafirmada daquele povo que é libertado do Egito e vai na sua caminhada do Egito até o Sinai, onde é o monte do encontro. E aí, então, vem o livro de Levíticos, que é como se eles estivessem parados no Sinai. Ali Deus organiza o culto, e ali ele dá o tema de Levíticos, que é sede santos como eu sou santo. E o livro termina também dizendo das bênçãos, que já estão presentes aqui, mas das maldições para aqueles que não cumprirem a lei de Deus. Notem,
O povo saiu do Egito, né? Chegou até o Egito aqui, consegue sair do Egito, vai até o Sinai. No Sinai, Deus lhe dá os códigos de santidade e agora vai preparar o povo para ir para a Terra Prometida. Então, do Sinai até a Terra Prometida. A primeira coisa é a organização para a partida, os primeiros capítulos de Números. Depois, nós temos as jornadas que vão do Sinai até o deserto de Cádiz, onde o povo se rebelou nesse caminho pelo menos 10 vezes, conforme as contas que são feitas ali no livro de Números, e onde a rebelião final colocou o povo circulando durante 38 anos, de Cádiz até as Campinas de Moabe, que dá para ir em um dia. Um dia de viagem, eles levaram 38 anos de viagem, porque não permaneceram. Durante esses 38 anos, que eles haviam passado 2 anos no Sinai, eles vão morrendo pelo caminho, e todos aqueles que saíram com mais de 20 anos do Egito perecem no deserto, com exceção de 3. Moisés, que vai perecer também nas Campinas de Moabe, Josué e Caleb, que foram os 2 espias que acreditaram na Terra Prometida, que é uma retomada do Jardim do Éden. Notem, não é a terra toda, é apenas uma parte. E é o jardim, é como se fosse um novo Jardim do Éden. Então, ali nas Campinas de Moabe, Moisés começa a preparar o povo para entrar na Terra Prometida, pois não, está aqui. E olha só, ali ele profere 3 grandes discursos, lembrando a lei. Ele vai proferir no finalzinho, assim como em Gênesis, bênçãos e maldições. Não, na verdade, como em Levíticos, ele vai retomar, nós temos capítulos redundantes em Levíticos, em Números, em Deuteronômio, capítulos que se repetem, mas ele termina com a bênção às 12 tribos, assim como Jacó, ele termina com essa bênção e morre. E então Josué assume, a partir dali, cheio do Espírito Santo de Deus, ele toma o encargo de Moisés e ele vai liderar o povo na entrada da Terra Prometida. Se nós pegarmos alguns textos do lugar de Nínive, do lugar de Levítico, desculpe, nós vamos perceber o seguinte: o nome dos livros em hebraico está colocado aqui. Olha, Gênesis não se chama Gênesis, se chama Bereshit, que significa no princípio. Êxodo não se chama Êxodo, se chama os nomes, estes os nomes das tribos de Israel. E Shemot é o nome em hebraico. Depois nós temos o livro de Levítico, e chamou, porque o primeiro verso diz assim: Deus chamou Moisés para a tenda e começou a lhe dar instruções que ele passou ao povo. Depois nós temos o livro de Números, que significa no deserto. Em hebraico é Bemidvar, no deserto. E, por fim, as palavras. Estas são as palavras, que é o Deuteronômio. O que acontece? Olha só, um versículo que nós poderíamos destacar no princípio é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Abraão e nos seus descendentes. No livro de Êxodo, nós temos esses descendentes no Egito escravizados, e a promessa em Êxodo 7:4 dizendo: eu farei sair as minhas hostes, os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento sobre os egípcios. E aí vem o livro central: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em Número, são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés. E, em Deuteronômio, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda estes mandamentos que hoje te ordeno, quando passares a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, olha que interessante. Se nós pegarmos esses versículos chaves e lermos como uma única coisa, nós vamos ter uma promessa: em ti serão benditas as famílias da terra, e
essa promessa começando a se cumprir, farei sair as minhas ossos, o meu povo, em grandes manifestações de julgamento, portanto, santificai-vos, separai-vos. Vocês têm que, a imagem de Deus que foi perdida aqui no Éden, começa a se recuperar à medida em que vocês cumprirem a lei do Senhor. E é esta lei que vai tornar vocês um povo separado de todos os outros povos. As leis que foram dadas em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, mas principalmente em Levíticos, são leis que pensam na sua vida diante de Deus. É uma maneira de santificação, é um modo de estar se santificando diante do Senhor. Significa separar Deus. E olha que interessante, o nome do livro Vaikra, né, e chamou, fala justamente da igreja. O que é a igreja? Igreja são aqueles que são chamados para fora. Ek, kaleo em grego, que significa chamados para fora. E chamou Deus a Moisés, e chamou Deus a você e a mim, e nos disse, sede santos, porque eu sou santo. Vocês têm que refletir a minha imagem. Ah, mas como é que eu vou me aproximar de Deus? Como eu posso me aproximar de Deus? E olha só, depois disso, eles saem pelas caminhadas por causa da rebelião, mas eles são relembrados, a nova geração tem a oportunidade de guardar os mandamentos e os estatutos de Deus. Então, qual é a grande questão aqui? Deus nos chama para nos afastarmos do mundo e nos aproximarmos dele. Mas ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como diz o profeta Malaquias. Então, se nós nos aproximarmos diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus como nós somos, o que vai acontecer conosco é aquilo que os israelitas temeram no deserto. Quando o Senhor apareceu no Monte Horebe para eles, o Monte Sinai, eles ficaram aterrorizados com aquelas chamas, aqueles trovões, aqueles relâmpagos, a voz de Deus. Eles disseram, não, 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 nós não queremos. Até um animal, se passasse e encostasse no monte, seria destruído. Então eles ficaram aterrorizados. O que Deus vai providenciar, então? Maneiras, modos do povo se aproximar de Deus. Então, como é que o povo se aproxima de Deus? Olha só, através da entrega total. Levíticos 1 tem uma introdução, quando o povo trouxer sacrifícios e tal. Passam esses versículos aqui, são 14 versículos, dizendo como era o sacrifício do holocausto, que significava justamente a entrega total da vida nas mãos de Deus. O holocausto era queimado inteiro, a fumaça subia, e conforme ela desaparecia no ar, eles pensavam, olha, Deus sentiu o cheiro, ele aspirou o cheiro, e não nos destruiu, então ele nos aceitou. Então, o primeiro ponto era, o primeiro passo, através da entrega total, mas também da entrega e com o fruto do seu trabalho. Eles ofereciam cereais, eram ofertas de manjares, como eram chamadas, ofertas de libações, quando você derrama o vinho, quando você derrama o azeite. Há uma diferença entre a primeira tipo de oferta, que é o holocausto, e a segunda, que é o tipo, que é o lã, são as ofertas né, do fruto do trabalho, que é o seguinte, além das primeiras serem queimadas totalmente, as segundas não, parte delas era queimada, mas o restante era para que eles comessem juntos ali e experimentassem da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Depois, através das ofertas de paz, que significa voluntariedade, né, em se apresentar a Deus. Estas ofertas aqui eram obrigatórias. Estas também tinha a data certa para entregar, mas estas aqui, não. Era oferta do livre coração do adorador. Então, à medida em que ele se sentia entregue nas mãos de Deus, perdoado dos seus pecados, ele queria celebrar essa presença de Deus e ele fazia ofertas pacíficas ou ofertas de paz. Às vezes, no dia a dia, você poderia cometer erros sem a intenção, é chamado pecado involuntário. Havia uma expiação especial, os animais que eram trazidos para a oferta do pecado
cometido involuntariamente, o adorador colocava a mão impunha as mãos sobre o animal, e com isso ele se identificava com o animal. Então, a ideia era que o animal vai ser morto para tirar aquela culpa daquela pessoa, porque sem querer ele transgrediu a lei de Deus. Ele cometeu erros, ele cometeu pecados. Não, você não pode se aproximar de Deus, mesmo com pecados involuntários, porque a santidade de Deus pode destruir a sua vida. Então, é preciso também, como Jesus usou o exemplo, né, lavar os pés dos discípulos. Ele disse para Pedro, olha, quem já se lavou por inteiro não precisa lavar, senão só os pés. Porque a gente anda no dia a dia e a gente acaba cometendo erros e pecados que vão se juntando a nós e precisa ser lavado. Confissão diária diante de Deus. Como que eu devo me aproximar de Deus? Em pureza, sem culpa, com pureza de alma. Então, havia os sacrifícios feitos para purificação. E esses sacrifícios diziam respeito a todos os aspectos da vida que poderiam trazer alguma impureza ritual diante do Senhor. E, por fim, adotando o espírito da santificação. Os capítulos 6 e 7 de Levíticos, nota, olha, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e 7, 7 primeiros capítulos, nos mostram quais os rituais de aproximação de Deus, de maneira que, simbolicamente, o adorador ia aprendendo a se aproximar de Deus no dia a dia. A entrega total, como a entrega do fruto do trabalho, aquilo que você traz voluntariamente, aquilo que você cometeu involuntariamente, você reconhece os seus erros, os seus pecados, em pureza e sem culpa, e adotando o espírito de santificação, no sentido de que estas leis aqui vão mostrar o que fazer para ser um povo diferente dos outros povos. O povo de Israel procuraria praticar todos estes rituais, vamos lembrar que esses rituais foram todos absorvidos por Jesus Cristo e transformados nos ideais de santificação. Nenhum desses sacrifícios, hoje em dia, precisa ser feito, mas o espírito deles permanece. Eu que saí do Egito, eu que entreguei a minha vida a Jesus, eu que louvei ao meu Deus, eu que aceitei Cristo, porque Ele me aceitou primeiro, eu que aceitei esse caminho para a presença de Deus, Deus abriu essa porta pelo véu, através da morte de Jesus Cristo, agora Ele me convida, vem caminhar comigo. De que maneira? Entrega total, através do seu trabalho, através da sua voluntariedade, limpando as coisas que você faz sem querer, mudando os velhos hábitos, transformando a sua vida, purificando-se e livrando-se de toda a culpa e adotando esse espírito de santidade, esse desejo de se aproximar de Deus, esse desejo de estar cada vez mais perto do Senhor. Olha que interessante, como se aproximar de Deus, os 7 primeiros capítulos de Levíticos. Aí, então, ele começa a mostrar o lugar onde isso deve se dar. Ele separou um lugar, é o santuário. Esse santuário representa o centro da vida religiosa de Israel. Ali no santuário existiam os lugares para purificação, para a morte dos animais, para a oferta, para os sacrifícios, e havia o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam, e o lugar santíssimo, onde uma única vez por ano o sumo sacerdote, ou um dos sacerdotes, poderia entrar lá levando o sangue para expiar o seu pecado e levando as orações do povo. Então, onde? Levítico nos mostra. Levítico está nos ensinando como se aproximar de Deus e onde. A inauguração do santuário. Nós temos Levíticos 8 e 10, e é muito interessante, nós estudamos isso, mas vamos nos lembrar que eles vão seguindo todas as ordens de Deus minuciosamente, e quando eles terminam de fazer todo aquele ritual, exatamente como Deus mandou que eles fizessem, Deus mandou fogo do céu, e o altar se consumiu, e o povo ficou maravilhado, porque aquele fogo que eles tinham medo que os destruíssem, não os destruiu. Pelo contrário, significava que Deus estava aceitando. Então o povo caiu com o rosto em terra,
porque sentiu a presença de Deus. Esta inauguração do santuário, ela depende extremamente dos ministrantes escolhidos por Deus. Não é qualquer um que pode levar e ser o intermediário entre Deus e os homens, mas sim os filhos de Arão, primeiramente, e os seus filhos, que são os sacerdotes levitas. Os sacerdotes são escolhidos, então, como mediadores e só dentre os descendentes de Arão. Nessa altura, Arão tinha 4 filhos. Pois bem, o serviço da mediação está ali minuciosamente narrado. Mas havia um perigo, que era não seguir a maneira de Deus, era querer fazer do seu próprio jeito. E aqui a gente tem o seguinte: a santificação e a expiação, o perdão do pecado da maneira providenciada por Deus. Esse se consistia no serviço da mediação. Agora, há uma ministração desqualificada, porque alguns dos filhos, os 2 mais velhos, levaram, logo no capítulo seguinte, no capítulo 11, eles pegam e resolvem queimar o altar, queimar incenso, achando que já dominaram a situação. E aí aquele mesmo fogo que desceu para mostrar que eles estavam corretos, foi sobre eles e os consumiu. Porque eles não seguiram as orientações de Deus. Então, existe uma maneira de se aproximar de Deus. E existe um lugar da aproximação de Deus. Este lugar era o santuário onde Deus fazia se conhecer pela sua presença, onde estava simbolizada a presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, e todo o sacrifício foi cumprido, toda a lei foi cumprida por Jesus, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, porque este local já não era mais o local adequado. Lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? A mulher perguntou: escuta, vocês dizem que lá em Jerusalém que é o lugar certo de adorar. E nós dizemos que é nesse monte. Isso por causa da separação das tribos, quando Jeroboão, para que o povo não fosse até Jerusalém e fosse conquistado novamente pelos rituais ao serviço do Senhor, pelo Roboão, que era descendente de Davi, Jeroboão, que fundou o Reino do Norte, resolveu reproduzir o bezerro de ouro, exatamente ali naquele lugar onde Jesus estava. E ela pergunta: onde que é lugar certo de adorar? É aqui ou é lá em Jerusalém? E Jesus responde: olha, mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, não haverá um lugar específico, mas sim o altar estará dentro do coração. E essa é a grande questão de onde se aproximar de Deus. Pois bem, acontece que a vida diária estava manchada pelo pecado original. E a vida diária tem muitas coisas que nós fazemos no dia a dia. O povo tem que viver. Então, a partir do capítulo, acho que do capítulo 13, 14, o livro de Levítico começa a nos mostrar aquelas minúcias do dia a dia, o que pode contaminar, né? A partir do capítulo 11 até o capítulo 16, nós temos as diversas leis do que é puro, do que é impuro, do que mancha, do que não mancha. Olha só, os animais limpos e os impuros. Então, é preciso que a gente aprenda lá em Levíticos 11 que existem animais que podem ser consumidos e animais que não podem ser consumidos. Você tem que fazer separação entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é santo e o que não é santo. Dessa forma, Deus também ensinou leis sanitárias ao povo. Note, ele está revestindo de sacralidade aquilo que é algo do dia a dia. Mas Deus está ensinando também hábitos saudáveis para este povo. Olha só, tem coisas que são inevitáveis. Quando uma mulher engravida e há um parto,
ela vai ter que ficar de resguardo. Então tem que haver uma separação. Note, havia as leis de purificação para as questões de nascimento, que era uma das coisas que mais acontecia em Israel. Os israelitas tinham muitos filhos. Levíticos 12 vai tratar disso. A lepra. Lepra é todo tipo de mancha. Hoje nós temos muito bem definido, né, o que antigamente se chamava lepra. Uma das principais doenças hoje que correspondem àquela doença é justamente o mal de Hansen. Hansen, que foi quem descobriu a hanseníase e começou e descobriu-se, olha, a hanseníase não era tão séria como se imaginava no passado, ela deforma e tal, mas há tratamento, existe cura, existe tal. Só que naquela época, toda mancha que aparecia na pele tinha que ser examinada pelo sacerdote, para ver se era uma mancha maligna. Podia não ser só lepra, não, podia ser câncer, podia ser uma série de coisas que estavam na pele. Outra coisa, a casa. Quando aparecia uma mancha na casa, que hoje nós sabemos que é causada por micro-organismos, por fungos, por umidade, por uma série de coisas, se dizia que a casa estava com lepra. Então, tem lá as instruções de como distinguir. Você raspa a parede, faz novamente o reboco, faz isso, faz aquilo. Era uma maneira de ensinar o povo a não se deixar destruir pela lepra e pelas diversas tipos de manchas que poderiam surgir, tanto nas pessoas quanto nas propriedades, quanto nas casas. O que mais? As contaminações de origem sexual. Então, quais eram as uniões que Deus permitia, para que evitasse aquilo que a gente chama de recessividade genética. É claro que, no caso ali, os judeus não estavam pensando nisso, eles estavam pensando que não se deve casar um irmão com uma irmã, porque Deus não quer que case. É uma ordem de Deus, é uma lei de Deus. Nós sabemos que isso pode fazer o que aconteceu, por exemplo, com as monarquias na Europa, antes da atual monarquia da Inglaterra, é que elas foram se enfraquecendo por casamentos consanguíneos, e esses casamentos consanguíneos fizeram com que muita gente doente aparecesse. Por quê? Porque você junta, e há uma possibilidade de que genes que são recessivos apareçam quando você casa com consanguinidade muito perto. Então, as leis que dizem respeito ao incesto, as coisas que são abomináveis a Deus, a proibição da bestialidade, que é o sexo com animais, a proibição do sexo entre pessoas do mesmo, né, do mesmo gênero. Então, tudo isso pode contaminar. Está lá em Levíticos 15. E as contaminações que são mais gerais. Você já imaginou o lugar onde se busca a purificação se ele for contaminado? E se o povo todo está contaminado? Mesmo aqueles que não sabem vão sofrer. Então, Deus dá aqui nesses capítulos um tratado sobre o que é puro e o que é impuro, sobre o que é santo e o que é profano, sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e a partir daí saem muitas leis e muitos costumes que os judeus praticam, inclusive até hoje, e que fazem, inclusive, do povo judeu um dos povos mais saudáveis do mundo. Existe uma saúde muito grande entre o povo judeu. E, unânime, os estudos mostram que é por causa de práticas que foram adotadas a partir do que a Bíblia dizia. Notem, isso tudo não é somente do ponto de vista médico ou sanitário, é do ponto de vista religioso, mas é que o sanitário foi recoberto pela religiosidade do povo de Israel. Continuando aqui, olha só. Quais são, então, agora as fontes da santidade? As fontes da santidade. Então, olha só, no capítulo 17 de Levíticos fala das coisas que podem ser comidas e não, ou não. Então, é a saúde através do alimento. Saúde é uma fonte de santidade. Uma pessoa saudável, ela pode separar melhor para Deus. Aprender a diferenciar o que é sagrado do que é profano, Levíticos 18 a 20, que são as atitudes. E aqui vale a pena a gente dar uma olhada aqui no texto de Levíticos, deixa eu ver aqui qual é o texto, 18 a 20, ó, olha que interessante.
A gente pega aqui Levíticos 18, né? Vou pegar aqui, até aumentar aqui um pouco o tamanho da letra para que você possa ler. Deixa eu tirar isso aqui, ok. Então ele vai falar aqui, olha, das relações sexuais proibidas, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não sigam os costumes do povo do Egito onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam as minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Haverá saúde, vida abundante. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens. Não tenha relações com uma mulher que seja sua parente e tal. E aí vai mostrando aqui, ok? Tem tudo aqui. Mas o que eu quero mostrar para você são as coisas que são ditas no capítulo 19. Olha só. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Isso é santidade. E todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ele deverá ser queimado, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel, para não contaminar. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Por quê? E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, que é rebuscar as uvas, para colher os cachos que ficaram. Nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Note está ensinando aqui a generosidade. Não rouba, não roube, não minta, não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Ele precisa daquele dinheiro naquele dia. Não amaldiçoe um surdo. Ele não sabe o que você está falando. Nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus. Eu sou o Senhor. Notem, agir contra o irmão é agir contra Deus. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as coisas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo. Olha aí o povo que passa fake news. Não ande espalhando mentiras. Aqui a palavra no original é mexericos. Nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no seu coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi daqui que Jesus tirou. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem dois tipos de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido, porque havia tecidos que tinham uma maneira diferente. Você estragava muitas vezes as roupas. E aí vai falando das relações sexuais com uma escrava que já foi prometida e tal. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa fantástica, como Deus vai ensinando para o povo a necessidade de atitudes saudáveis e a necessidade de acabar com atitudes destrutivas. A mediação, o mediador
que é os sacerdotes, e aí vem nos capítulos 21 a 22, que isso aqui pega, né, de 18 a 20, são 3 capítulos, só de instruções mostrando o que é saudável e o que não é. E aí vai mostrar que o sacerdote tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Ele vai dizer aqui, olha, o sacerdote a liderança tem que ser uma liderança para a santidade. Porque quando a gente vê pessoas importantes fazendo coisas erradas, todo mundo acha que pode fazer. Os filhos imitam os pais, os cidadãos imitam os políticos, os soldados imitam seus superiores, e os membros de uma igreja imitam seus líderes espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, se você ocupa a posição de liderança, cuidado. Continuando. As fontes da santidade. Deus também manda santificar o tempo. Levíticos 23 fala das festas e dos tempos especiais onde deveria haver o perdão, a comunhão, a alegria e a tristeza. São aquela maneira de santificar o tempo para que o tempo seja fonte de santidade. Deveria ficar uma lâmpada acesa sempre, não podia ser apagada. Aqui é interessante também a gente dar uma olhada aqui, qual é o texto? 24, de 1 a 9. Então, Levíticos 24, olha que interessante. Levíticos 24. Tá? O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda, ali na presença de Deus. O Senhor, do lado de fora da cortina que fica na frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesos na presença do Senhor. Vai falar aqui também do pão, que vai sempre estar lá posto sobre a mesa, sobre o altar. São os pães da proposição, que indicam o sustento de Deus, a luz de Deus, e o sustento de Deus não pode ser apagado do povo. O povo tem que manter esta lâmpada acesa. Não deixe a sua lâmpada, que representa a presença de Deus, apagar. A justiça deve ser com equilíbrio. E aqui ele vai mostrar que é olho por olho, dente por dente, vida por vida. E aí ele vai falar também da santificação dos anos, porque a terra também precisa descansar no ano sabático, os escravos precisam ser libertados, e a cada 50 anos deve-se voltar as terras para aqueles que as vender, para os donos originais. Para quê? Para que não haja pobreza na terra. Para que não haja pobreza na terra. Se você exaurir a terra, ela não produz mais. E ele faz a promessa: olha, se você guardar os meus sábados, mandarei chuva, não faltará trigo, não faltará cevada, não faltará o alimento. Se vocês terão saúde, vocês serão abençoados. Mas os israelitas não fizeram isso. Por isso, e muitas vezes a gente ouve falar de fomes, de pestes, de gafanhotos, de destruição do povo, porque eles não guardaram a natureza como ela deveria ser guardada. E aí, olha só, uma exortação final em Levíticos 26, onde se diz que deve-se amar a Deus de todo o coração e repete-se que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois aqui no final vai dizer como fazer, como calcular e descobrir a maneira do povo ser, quando havia um resgate a ser feito e tal, existem os cálculos que vão ser feitos. Vamos dar uma olhadinha aqui, especialmente no capítulo 26 de Levíticos, porque esse capítulo, meus irmãos, ele tem uma coisa muito especial, e ele vai ser repetido lá em Deuteronômio. Olha só. O Senhor Deus disse ao povo de Israel, essa é a versão na linguagem de hoje: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar.
Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutos. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. Estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhe darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês vão precisar jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o ideal de santidade. É andar com Deus e Deus andar com a gente. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei da terra do Egito porque vocês não fossem escravos dos egípcios. E eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Olha só. Por que é que a gente passa por tudo isso? Por que é que as coisas acontecem? Porque nós não seguimos as leis de Deus. Nós não seguimos. E a ideia de Deuteronômio, de Levíticos, que está justamente no centro do Pentateuco, é justamente essa. Você amará o teu Deus de todo o teu coração, amará o teu próximo, vai caminhar com ele, vai ser resgatado por ele. Deus lhe dará provisão, Deus fará com que a sua vida seja sempre iluminada pela sua presença. E nas fontes da santidade, você vai viver em comunhão com o seu Deus. Olha o que diz aqui em Levíticos 11, versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis, separareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas. Aqui ele estava falando nesse capítulo, especialmente sobre os alimentos e sobre os animais que não devem ser comidos. Então, não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. À medida que nós temos essa comunhão com Deus, a santidade de Deus vai se apegando a nós e vai mudando as nossas vidas, vai mudando os nossos hábitos, vai transformando o nosso ser, de tal forma que nós vamos aprender a andar em santidade. E vamos refletir de novo a imagem de Deus que se perdeu no Éden. Notem, o livro de Levítico nos dá o caminho para nós voltarmos ao Éden, ao paraíso. Perceberam? A Bíblia começa com o paraíso,
e o homem sendo expulso. E termina no Apocalipse com o mesmo paraíso e o homem sendo readmitido, o homem, a humanidade, sendo readmitida a esse paraíso, mas depois de passar por toda a purificação pelo deserto. Enquanto nós andamos pelo deserto, Deus foi nos treinando para viver na terra prometida, para viver na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus esteja conosco e nos dê essa alegria, essa graça de saber que Deus é quem cuida de nós, que Deus é quem está presente e que Ele quer a nossa santidade. Santidade é parecer-se com Deus. Ah, mas e se eu não conseguir? Eu sou muito pecador, sim. Há perdão. Havia os sacrifícios de purificação e agora há perdão no sangue de Jesus. Lá em João, a gente tem um exemplo disso. Deixa eu pegar aqui, 1 João, capítulo 1. Nós vamos ver aqui, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com você, para que você guarde isso, que é precioso, muito precioso. Olha só. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. Estou usando aqui sempre a linguagem de hoje, porque você tem aí a revista atualizada, então, o que era desde o princípio. Então, olha só, estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. João está falando de Jesus. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai. Olha o ideal de santidade de Levíticos aí. Com Jesus Cristo e seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então, note, a união com Deus, o parecer-se com Deus faz com que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, escuridão nenhuma, porque ele é luz. Note, quando você põe a luz, você não consegue contaminar a luz com a treva, você não consegue jogar treva onde tem luz. A luz acaba com a treva, não tem jeito. Por isso, a santidade é justamente essa luz de Deus brilhando na nossa vida. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. São sacrifícios de expiação que foram substituídos pelo sangue de Cristo. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos os mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. Tem muita gente aí dizendo, não, eu sou crente, sou cristão, sou isso, sou aquilo. Mas vai ver a vida dele. Ele não obedece, ela não obedece, essas pessoas estão mentindo. Porém, se obedecemos os ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu.
Queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é o mandamento antigo, aqueles que receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Se você for ler todo esse texto aqui, você vai perceber como ele fala das mesmas coisas que Levíticos nos fala, só que agora fala com a presença de Jesus, e Jesus substituindo todos aqueles rituais e sacrifícios que não têm mais validade, embora tenham tido a sua importância e o seu papel de ensinador para que o povo pudesse ter uma consciência do seu erro, do seu pecado e cresce em Jesus Cristo quando ele viesse. Nem todos creram. E você? Que Deus te abençoe. E até daqui a pouco, no nosso culto de louvor a Deus.